Sobrando aí? Tá afiado. Vai tá afiado. Para frente do silêncio, prestar atenção aqui. Vamos então à correção do nosso teste. Questão número 1. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Influenciou aí o Platão, influenciou Santo Agostinho, a patrística, né? Ele que foi bispo de Hipona, na África, ele que viveu de 354 a 430 depois de Cristo. Influenciou também o Boécio. Boécio que foi um dos principais autores a influenciar a filosofia escolástica e a questão dos universais. O Boécio ele viveu de 480 a 524 depois de Cristo. Os dois são autores aí de duas grandes obras da história da filosofia. O Santo Agostinho escreveu as Confissões, onde ali ele faz confissões sobre a sua vida, principalmente a sua vida pregressa, antes da sua conversão, e depois algumas reflexões filosóficas. E tem o livro aí, Consolação da Filosofia, do Boécio. Mas a filosofia que predominou na Idade Média não foi a patrística, nem a de Boécio. Foi qual? Escolástica. Não foi a sofística da Grécia Antiga, não é epicurista, a filosofia epicurista é do período helenístico, da filosofia grega. A existencialista é uma corrente filosófica contemporânea, assim como a corrente filosófica aí da fenomenologia. Questão número 2. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas, ou os gêneros e espécies aristotélicos, são substâncias reais, é o realismo, criadas pelo intelecto e a vontade de Deus existindo na mente divina, independentemente das coisas. Essa é a tese realista e da questão dos universais. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia pré-socrático? Não. Antigo? Também não. Medieval. Essas reflexões aí sobre a questão dos universais, uma reflexão tipicamente medieval. Não é pré-socrática, não é antiga, não é moderna, é contemporânea. Questão número 3. Leia o trecho extraído da obra Confissões do Santo Agostinho, que nos mostrará o bem. Ouça a nossa resposta. Está gravada dentro de nós a luz do vosso rosto, Senhor. Nós não somos a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por vós, para que sejamos luz em vós, os que fomos outrora trevas. Está na obra Confissões do Santo Agostinho. Como eu disse, é uma obra que faz confissões sobre a sua vida, desde que ele lembra, da sua infância até os 30 anos de idade, quando ele se converte. Inclusive, ele passa por diversas teorias filosóficas, muda de ideia várias vezes, e também tem uma vida bastante promíscua, ele vivia em prostíbulos, até ter um filho com uma prostituta, aqui ele dá o nome de Andreodato. Sobre a doutrina da iluminação do Santo Agostinho, marque a alternativa correta. A irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as verdades eternas de Deus. Sim, a teoria da iluminação. Para Santo Agostinho, nós conhecemos graças à iluminação divina. Nós não conhecemos coisa alguma por virtude própria, mas tudo é graças a Deus. Essas verdades necessárias e eternas não estão no interior do homem. Aí está a parte errada, porque essas verdades eternas estão dentro de nós, mas nós só a conhecemos se Deus nos iluminar. Então a radiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, sim, deixando ativo para o conhecimento das verdades eternas, sim. Essas verdades necessárias e imutáveis estão no interior do homem, do ser humano. Essa aqui é a alternativa correta, letra B. A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma possuía antes de se unir ao corpo. Não existe alma antes do corpo. Quando Deus nos cria, ele cria corpo e alma. Então essa doutrina aqui de alma existir antes do corpo é de Platão. A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma possuía e que nela permanece mediante os ciclos de reencarnação. Mais uma vez, isso é a doutrina do Platão. Platão que acredita em reencarnação. Santo Agostinho acredita em ressurreição. Nós só temos uma vida aqui nesse mundo, que é essa agora. Quando a gente nasce, junto com o nosso corpo, é feita a nossa alma, que é colocada nele por Deus. Depois a alma se torna eterna, ela vai viver eternamente, ela vai ser julgada depois da nossa morte, vai para o céu, para o inferno. Mas a alma não vai reencarnar, ela vai ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar de forma gloriosa para ressuscitar os eleitos e também arrebatar aqueles que morrerem ou que estiverem vivos na graça divina. Questão número 4. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião.
Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, é entender como é possível Deus ser único e trino. Então a Santíssima Trindade é um mistério da fé, que a nossa razão não pode compreender. É um só Deus, mas em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda modalidade é composta de verdades aí que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. Inclusive, o Tomás de Aquino vai elaborar 5 provas da existência de Deus. Ele vai, a partir da natureza, provar que os elementos da própria natureza dá para fazer com que a gente compreenda a existência de Deus, de que há um ser que seria o Criador de todas as coisas. Então, a partir da citação, indica a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? Não. A fé ou a razão. A fé faz a gente compreender os mistérios. A razão faz a gente compreender aquilo que dá para ela compreender, porque ela é limitada. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Não. Pode ser através da revelação ou através do nosso esforço, da nossa razão, da razão natural. Mas lembrando, a nossa razão é limitada para Tomás de Aquino. Algumas coisas são incompreensíveis para a nossa razão. Mesmo limitada, sim, a nossa razão é limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Sim, algumas verdades dá para a nossa razão conhecer e compreender. Então, a letra C. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não. Somente a fé pode alcançar todas as verdades acerca de Deus. Deus é um ser absolutamente misterioso, o ser humano nada pode conhecer dele. Deus é misterioso, mas tem alguma coisa de Deus que nós podemos compreender através da nossa razão. Não dá para compreender tudo, porque Deus é um ser totalmente outro e totalmente diferente, né? Então, a nossa razão só compreende alguns aspectos ou aquilo que Deus nos deixa, ou que se revela, ou que revela para a gente, ou que nos deixa compreender. Questão número 5. A filosofia de Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430 d.C., é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês, de Milão, cidade onde Santo Agostinho estudou, trabalhou, deu aulas, assim como em Roma. Foi nas traduções de Mário Vitorino que ele leu os textos de Plotino e de Porfírios, neoplatônicos, cujo espiritualismo aí devia aproximá-lo do cristianismo. Depois ele ouviu os sermões de Santo Ambrósio, ele se converte com os sermões de Santo Ambrósio. E aí, já influenciado por Plotino, o Agostinho foi vencendo aí as suas últimas resistências para se tornar cristão. Aí, com 30 anos de idade, ele se converte, depois que a mãe dele, Santa Mônica, ficou a vida inteira orando, rezando para ele se converter. Ele se converte depois de, como eu disse, ter uma vida promíscua, participar, frequentar várias escolas filosóficas diferentes, procurando a verdade. Então, apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, do neoplatonismo, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. A tal alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Para Agostinho é possível obter conhecimento verdadeiro desde que Deus ilumine a nossa mente, a nossa alma. E para Platão é possível a gente conhecer a verdade também, desde que a gente saiba que a verdade não está no mundo sensível, mas está no mundo das ideias. Então, está errado. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Verdadeiro. Enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural que vivemos. Pelo contrário, para Agostinho, essa aqui é a cidade dos homens, é o mundo do pecado. Existe uma outra realidade que é o céu, o reino espiritual, onde está Deus, os santos e os anjos. Então, esse mundo aqui não é o único mundo que existe. Existe um outro mundo além desse para Santo Agostinho. Para Agostinho, a alma é imortal, sim. Enquanto para Platão, a alma não é imortal. Para Platão também a alma é imortal, já que é apenas a forma do corpo. Por isso está errado assim. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, ou seja, recordação. A nossa alma já sabe todas as coisas, porque ela já passou por um ciclo de reencarnações e ela já conheceu a verdade, sobretudo lá no mundo das ideias. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Agostinho disse que o conhecimento é resultado da iluminação divina, Deus que ilumina a nossa mente e a nossa alma, a centelha de Deus que existe em cada um. Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Platão acredita que a alma é imortal. É imortal e reencarna. Agostinho também acredita que é imortal, mas não reencarna. Depois dessa vida aqui, a nossa alma vai ser julgada. Ela vai ou para o céu ou para o inferno. Ou para o purgatório, né? Para os católicos tem um purgatório também. No purgatório ela vai passando por processo de purificação para depois entrar no céu.
Agora, para Platão, quando a gente morre, se você não morrer no estado de conhecimento, de plenitude de conhecimento, você vai passar por um ciclo de reencarnações até você atingir esse grau de conhecimento e poder retornar ao mundo das ideias. É um conhecimento que salva Platão. É ele que te leva ao mundo das ideias. Ou então você tem que passar a cumprir um castigo, que é um ciclo de reencarnações que a pessoa alma habitava no mundo das ideias, ela cometeu um pecado lá. Ela foi expulsa de lá e foi condenada a passar por um ciclo de reencarnações. O nosso corpo é a prisão da nossa alma, como Platão. É aqui, a nossa alma está aqui nesse corpo para sofrer, para padecer e se purificando através de reencarnações. Essa purificação vai se dando através desse ciclo de reencarnações até que sua alma possa voltar para o mundo das ideias. Ele foi influenciado pelo Espiritismo? Na verdade, o Espiritismo que pegou as ideias dele. O Espiritismo é do século XIX, Allan Kardec viveu no século XIX. Então, pode ver o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos. Toda hora o Allan Kardec está citando Platão. Ele se inspira em Platão. E o Platão se inspira na religião órfica, que é uma religião do Egito. Então, o próprio Platão não é original nesse aspecto. Ele era uma religião mais antiga do que Platão. Platão recebe influência do orfismo. Oi? Essa aí deve ser uma das primeiras religiões. Sim, são religiões muito mais antigas, né? O Platão dá um ar de racionalidade filosófico para essa religião. E depois o Allan Kardec pega essas ideias, mais do Platão, não sei se o Allan Kardec, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro do Allan Kardec fazendo referência ao orfismo. Mas sabe-se que o Platão foi muito influenciado, porque até passou a temporada no Egito. Muitas das ideias de Platão vêm de ideias do Egito, principalmente a questão da matemática ali. Platão gostava muito de matemática. Então é isso aí, galera.